curve a sua cabeça da forma que você está e vamos mais uma vez agradecer a Deus por esta palavra e por este culto de adoração. Meus amados irmãos, uma coisa é certa, não fique você preocupado com quem não está aqui. Se preocupe com quem está aqui. O Espírito Santo de Deus, ele jamais nos abandona. Então a palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está aqui nessa noite. Então, se você acredita, Deus é poderoso para te abençoar num culto como esse, e você vai sentir a graça de Deus nessa noite. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por nós estarmos aqui na tua casa, para juntos, Senhor, nós adorarmos e glorificarmos o santo nome do Senhor, e dizer que tu és bom, que tu és poderoso, e que tu és grande, e que tu és majestoso. Pai, mais uma vez agora, por meio da tua palavra, Senhor, eu peço que o Senhor venha falar aos corações de cada um, para que nós possamos sair daqui, Senhor, transbordando na tua presença e sentindo de perto o teu agir em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o texto que eu compartilhei com vocês e que nós lemos aqui nessa noite, ele trata de um assunto muito interessante para as nossas vidas, e muito mais interessante quando é alusivo ao cristão, ao caráter cristão, porque o caráter cristão, ele vai fazer com que o ser humano tenha uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida pelo qual nós passamos de um processo de renovação, e aí as coisas em nós só vai mudar de forma exteriormente falando, quando nós interiormente falando nos prontificamos em mudar, em aproximarmos do Senhor, de alguma forma nós temos um contato, um diálogo mais profundo com Deus. E dentro do texto que nós lemos, a Bíblia vai nos relatar um encontro de Jesus com um personagem nada muito agradável. Jesus aqui, em diversos encontros que ele esteve durante o seu caminhar aqui na face da terra, eu creio que esse foi um dos encontros que talvez, na minha maneira de pensar, que mais mexeu com o Senhor Jesus. Por quê? Quando Jesus trava esse diálogo com o inimigo, o Satanás, o diabo, o capeta, como você queira chamar, o diabo ele traz uma ideia e mostra 3 grandes cenários para o Senhor Jesus, de modo que tanto você e eu, na ocasião que nós vivemos, nós passamos por adversidades e momentos de complexidade na vida, e aí é onde nós somos provados e muitas vezes tentados pelo inimigo. E quando nós somos tentados pelo inimigo, nós, no primeiro momento que nós adentramos a essa esfera, essa órbita espiritual, a nossa preocupação é dizer ao Senhor: meu Deus, e agora o que eu hei de fazer? O que vai acontecer? O que vai ser de mim? E o texto que nós acabamos de ler nos traz uma ideia de como nós devemos nos agir e comportar em meio a essas situações em que nos vai fazer com que o nosso caráter seja moldado de acordo com a palavra de Deus. E no versículo de número 3, onde nós lemos aqui, já tem uma situação em que o inimigo ele começa a atacar, talvez nos tentar de alguma forma persuadir para que nós venhamos ceder às tentações do mundo. E a primeira parte que eu entendo aqui, quando ele diz assim, fala assim: olha, Jesus, é o seguinte, se tu és o Filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão. Essa é uma primeira atração do diabo aos nossos dia a dia e ao nosso andar, ao nosso caminhar cristão. Ele fala assim: Jesus, você é o cara, e por você ser o cara, pega essa pedra e transforma em pão. O diabo ele é especialista em fazer isso, porque se você ler o texto anteriormente que nós lemos, Jesus ele vem de um ápice espiritual muito elevado, muito grande. Jesus tem passado jejuando 40 dias, e Jesus, antes desse texto, ele é batizado por João Batista. O Espírito Santo parece uma forma corpórea de uma pomba e diz: esse é o Filho em quem tenho prazer, em quem eu tenho comprazido, em quem eu tenho
o maior anseio de ter como meu filho. Então Jesus, no aspecto espiritual, ele está no seu auge. Só que o diabo, ele conhece o caminhar e o andar do crente, do cristão, e principalmente de nós, adolescentes. Eu trabalho com adolescentes lá em Santa Mariana, e eu tenho o maior prazer de trabalhar com eles. E eu sempre digo para eles assim: queridos, tudo que é em excesso vai te prejudicar. Tudo que for extrapolado, exagerado, vai te prejudicar. Não pense você que pelo fato de você servir a Deus, você vai estar enfrentando situações apenas de bom grado. Não pense você que servir a Deus é viver num mar de rosas. Eu sempre comento isso com eles. E aí, a primeira estratégia do diabo é mexer com a fome. Ele fala: Jesus, você é o cara, então faz o seguinte, pega essa pedra e transforma o pão. O diabo, ele está querendo dizer para Jesus a seguinte situação: altere, transforme a matéria, modifica, melhora um pouquinho. Sabe qual é a ideia do diabo para as nossas vidas, queridos adolescentes? Que a maneira que você vai se autossatisfazer independe daquilo que é honesto ou não. Para você alcançar aquilo que te dá prazer, independe de toda e qualquer situação, da forma como que você vai chegar e conquistar. A primeira intenção do diabo é essa. Ele tenta persuadir Jesus e dizendo assim: ó, se você está com fome é simples, você é o filho de Deus. Então é simples, se você é o filho de Deus, faz isso, modifica isso, transforma isso. Nem que para isso você tenha que passar por cima daquilo que você aprendeu, daquilo que você foi orientado. Esse é a falácia do diabo diariamente, em muitas vidas, e até dizer aos nossos ouvidos: altere, transforme, não vai dar nada, faz isso, que você vai ver que é gostoso, é o melhor pão, a padaria Champagnat não chega aos pés. Então, se você fazer isso, esse pão vai ser delicioso e você vai se alimentar e você vai se satisfazer. Até porque você ficou apenas 40 dias sem alimentar. Aproveite o momento. Muitas das vezes, quando nós estamos na nossa debilidade física, o inimigo ele aparece justamente para tentar fazer com que naquilo que nós estamos, entre aspas, teoricamente fracos, para que nós venhamos ser lançados e aí sermos abocanhados pelas estratégias enganosas do inimigo. Mas o mesmo Jesus disse assim: tudo bem, você tem razão, só que também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você muitas das vezes pode, e às vezes poderá, em meio à sua caminhada, receber essas barganhas, que a princípio aos olhos humanos vai ser gostoso, afinal de contas, eu vou me sentir prazeroso, eu vou me sentir bem. Só que no segundo momento, isso vai descer como pedra, destroçando todo o seu estômago, destruindo a sua vida espiritual com Deus. E o diabo ele vem dessa forma para tentar persuadir Jesus. E como se não bastasse, ele fala todo esse aparato todo. Ele chega até Jesus e vê que Jesus não dá a primeira linha para ele. Ele volta a Jesus e fala assim, no versículo de número 5: Jesus, e o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele chama Jesus, coloca ele numa situação e fala assim: ó, se tu és o filho de Deus, se lança daqui para baixo. E aí você vai, sabe o que vai acontecer, Jesus? Uma espécie de bungee jump espiritual. Os anjos te jogam para cima. Imagine Jesus, faz isso.
faz isso, você vai chamar a atenção. Nem que para que você passe por essa situação, você tenha que provocar um certo desconforto. O diabo, ele é especialista em querer fazer com que o ser humano entre numa situação de complexidade para te destruir seus projetos, seus pensamentos e a sua vida. Jesus, vai, lança daqui, Jesus. E aí você vai ver os anjos te jogando para cima, o povo lá embaixo vai te ver, você vai ser ovacionado, Jesus. E você vai chegar de uma maneira apoteótica. E aí as pessoas vão dizer assim: nossa, faz isso. Não queira, meus queridos irmãos, meus queridos adolescentes, passar por um período de atalho. Se você tiver que descer, caminhe pela situação do degrau, da escada, e você vai chegar no lugar que você deve chegar. Não procure atalhos. Atalhos, eles podem ser perigosos para você, que a princípio, Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o final deles, caminho de morte. Mas Jesus, as pessoas vão te ver, você vai ser ovacionado. Ei, adolescente, faz, não perca a oportunidade. Você sabe que se você fizer isso, as coisas para você vai ser melhor. O seu pai, a sua mãe, o seu pastor, o seu obreiro, eles não estão percebendo. Aliás, se você chegar dessa forma, você vai ser o cara. Você vai ter um caminho pelo qual as pessoas vão te reverenciar. Essa é a falácia do inimigo 24 horas aos nossos ouvidos. Ele tenta de uma forma ou outra dizer para você que tudo é normal, que tudo é possível, que tudo que você fizer, você vai conseguir conquistar, independente da forma como que você conquistou. Nem que para isso você tenha que passar por uma situação constrangedora. O meu pai não está vendo. Aliás, o meu patrão, ele nem vai perceber. O pastor, ele não está aqui. Eu acho que agora vai dar certo. Eu vou, só vou dar uma cortadinha de lado e as coisas vai ser mais rápido do que eu imaginava. Não queira você nesta noite procurar atalhos que muitas das vezes vão te levar para uma situação de dificuldade. Não pense você que os caminhos que você muitas das vezes pensa que vai te levar ao sucesso, poderá ser caminhos que te levarão ao maior fracasso espiritual da sua vida. E o inimigo, ele não desiste. Nós acabamos de ouvir um cântico que fala que Jesus não desiste de você. E é verdade. Só que o diabo é da mesma forma. Para tentar te destruir, ele faz e vai fazer de tudo para tentar te ver numa situação de constrangimento. E aí ele continua travando esse diálogo com Jesus. Ele acha assim: bom, tentei a primeira vez, vou tentar a segunda. Não deu certo. Mas agora da terceira vez, ele não vai aguentar e ele vai ceder. Tipo, água mole em pedra dura, tanto bate, meu filho, vai furar. Muito cuidado, muito cuidado. Deus tem uma palavra de livramento para você nessa noite. Deus tem uma palavra de restauração. Deus tem uma palavra ao seu coração para que você venha se posicionar, não de maneira superficial na casa do Senhor. Não pense porque o seu pai está na igreja, ou porque o seu esposo, a sua esposa, ou vice-versa, estão na igreja, que você está seguro. Não pense você que saindo dessa porta para fora, as coisas que poderá acontecer, parece que sempre vai acontecer com o vizinho. Comigo nunca vai acontecer. Não pense você dessa forma. Saiba de uma coisa. O apóstolo Paulo diz assim, que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que servem e amam a Deus.
em algumas ocasiões que Deus provoca na nossa vida, é para verificar qual é o nosso teor de fidelidade naquilo que Ele está diariamente falando por meio da sua palavra. Qual é a nossa fidelidade em relação àquilo que nós nos alimentamos? Será pão transformado em pedra? Ou será o maná que vem do céu, fresquinho, quando você precisa? E o diabo vai: Jesus, o seguinte, agora vem aqui. Versículo de número 8. Novamente. Isso quer dizer o seguinte: ele não vai desistir. Novamente. Outra vez. Mais uma vez. Novamente, o diabo transportou no monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse assim, tudo isso aqui, Jesus, eu vou te dar. É verdade. Sério, não estou mentindo, Jesus. Se você me adorar, me prostrar e adorar. Olha, é o seguinte, eu não quero o seu dinheiro, não quero os seus recursos. Aliás, agora eu não quero nem sua família. O diabo vai, leva Jesus a esse mundo, ele desnuda todos os reinos e mostra: você vai querer poder, eu vou te dar tudo isso aqui, Jesus. Afinal de contas é o seguinte, nós não estamos lá no pináculo onde tem muita gente. E o diabo levou Jesus no pináculo, sabe por quê? Porque ele sabia que ali o número de pessoas era muito grande e que Jesus veio salvar aquele povo. E agora dessa vez ele tira Jesus do pináculo e leva a um monte muito alto e fala assim: Jesus, é o seguinte, agora o negócio está bom. Sabe por quê? Só está eu e você, cara. Ninguém está vendo. Ninguém vai ver. É sério. Jesus, olha, lá no pináculo, você viu que a multidão é grande. Eles iam ver você naquele bungee jump espiritual, você não quis, tudo bem. Mas agora, Jesus, o negócio é só a dois. Ninguém está vendo. Então, custa nada, Jesus. É só dobrar. É só se curvar, Jesus. E aí, tudo é seu. Tudo é seu, cara. 24 horas nós somos levados a uma situação de provocação espiritual. Você está sozinho. Os professores não estão vendo. O meu patrão, muito menos. Os obreiros, pastor. Ei, a minha esposa, ela nem está vendo. Meu pai, deixa eu entrar aqui nesse Facebook aqui. Desse Facebook aqui, eu acho que eu vou clicar nesse link aqui, que vai me alimentar um pouco fisicamente, e eu vou ficar satisfeito. Eu vou ter um prazer gostoso, momentaneamente. Eu estou sozinho mesmo, ninguém está vendo. Essa é a falácia do diabo 24 horas aos nossos ouvidos. Jesus, se prostra, cara. Não dá nada, ninguém está vendo, só eu e você. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é a que Jesus disse. Também está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e darás a Ele o culto. João escreve assim, que ele está em busca dos verdadeiros adoradores, o que o adoram em espírito e em verdade. Nessa noite, o Espírito de Deus te trouxe aqui, e eu quero já fechar aqui quero ser bem objetivo para você nessa noite, a minha ministração, e pedir para que você abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 4. E versículo de número 18. Não negocie com o diabo, meu querido. Não negocie com o diabo.
O diabo, ele é estrategista. Ele sabia perfeitamente o momento em que Jesus teve fome. Ele chegou oportunamente. E no momento que você tiver fome, ele vai chegar. E não sei qual área da sua vida que ele vai poder te afetar. Se de ordem material, familiar, sexual, financeira, espiritual, ministerial. Saiba de uma coisa: não negocie com o diabo. Mas tem crente que faz isso? Tem. Não aceite essa negociação que vai te levar ao que Provérbios 14:12 fala: caminhos que parecem perfeitos, mas o final dele é morte. Agora, se você encontrar no versículo de número 18, do capítulo de número 4, que diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda do justo é como luz da aurora. Sabe por quê? Que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Sabe que a palavra de Deus diz para você nessa noite? O diabo quer aquilo que Deus quer de você. E Deus quer a sua verdadeira adoração. E o diabo, ele quer tirar de você. Mas nessa noite, o Espírito de Deus te diz assim: que nada, nem ninguém vai poder tirar aquilo que Deus te deu. Fique em pé, meus queridos irmãos.